Querida Abby, nunca nos conhecemos antes, então isso pode parecer um pouco estranho, mas acho que é necessário. Para começar, meu nome é Jay. Trabalho no caixa do supermercado, na rua 67. Sabe, aquela com um estacionamento que é grande demais para a própria loja? Sim, esse mesmo. Tenho 24 anos, sou bastante alto e tenho uma aparência bastante desgrenhada. Você provavelmente não me reconheceria se eu viesse falar com você. Não tenho um rosto muito memorável, sabe? Não sei bem por que estou te contando tudo isso, para ser sincero, mas não é esse o motivo de eu estar te escrevendo. Eu estava trabalhando até tarde da noite ontem. Foi um dia normal na maior parte do tempo. Não aconteceu nada muito empolgante, mas você ficaria surpresa com o quanto esse trabalho pode ser interessante às vezes. Eu estava lendo um livro que o cara que tinha trabalhado no balcão noturno anterior ao meu me havia deixado. Era um mistério de assassinato muito ruim, cheio de clichês, incrivelmente chato se você quer saber, mas era algo para fazer. Mas quando você apareceu, minha noite mudou. Não sei exatamente o que você tinha que chamou minha atenção no início, mas assim que a vi, tive uma estranha sensação. Uma mistura estranha entre excitação e terror. Pelo menos, é a melhor maneira de descrever isso. Eu te vi entrar na minha fila e rapidamente me recompus, pois já estava sentado na minha cadeira há algum tempo, já que raramente alguém entra na minha fila. Foi só quando você se aproximou que percebi o que havia em você que me chamou a atenção. Você era absolutamente linda. Você se aproximou e disse e me entregou suas coisas. Eu percebi, pelo modo como você falava e pela sua aparência, que você estava sem dormir, embora isso não fosse surpreendente, considerando que já era tarde. Depois de 1 ou 2 segundos de silêncio constrangedor, percebi que você havia me cumprimentado e, de repente, forcei um oi em resposta. Eu me amaldiçoei mentalmente por isso. Fiquei ali sentado por um segundo, tentando me concentrar. Qual é o seu nome? Eu disse. Só mais tarde me dei conta de como isso deve ter parecido estranho. Que tipo de cara do caixa de supermercado pergunta o nome de alguém? Mas tô feliz por ter perguntado. Eu me lembro que você disse que se chamava Abigail, mas que seu apelido é Abby. Abby. Parecia se encaixar perfeitamente. O nome parecia sair da minha língua enquanto eu repetia para mim mesmo, em silêncio. Abby. Era como um mel doce. Eu me sentia bem quando o dizia. Você parecia perplexa quando olhei de volta para você e me perguntei se tinha feito algo que a tivesse perturbado. Você não deveria estar empacotando isso? Você disse e apontou para as compras. De repente, chocado e envergonhado, olhei para cima e pedi desculpas. Depois, comecei a enfiar desajeitadamente as compras nas sacolas o mais rápido que pude. Eu não conseguia acreditar em mim mesmo. Como eu poderia ser tão estúpido? Mas, quando olhei para cima, percebi que você estava rindo. Você até que é bonitinho, você disse. Tentei fingir que estava calmo, mas estava obviamente emocionado. Uma garota como essa estava me chamando de bonitinho? Você também é, eu disse, enquanto apressadamente empacotava o resto das compras. Ao sair, você se virou quando chegou à porta e disse: tenha uma boa noite. Acho que eu tô vendo quão idiota é escrever tudo isso. Você provavelmente ainda se lembra. Quero dizer, isso aconteceu ontem. Mas fui pra casa extasiado naquela noite e com toda a confiança do mundo. Sinto que é quase real escrever isso aqui. De qualquer forma, eu queria escrever essa carta pra você, Abby. Pra dizer que eu amo você. Não sei o que senti naquela noite. Foi uma mistura estranha de emoções. Mas tudo o que eu sei é que, mesmo naquele pequeno contato que tivemos, senti que havia algo entre nós. Por favor, me escreva de volta. Atenciosamente, Jay. Querida Abby, já faz uma semana que enviei minha última carta
E ainda não recebi resposta. Mas isso não importa. Como você tem passado? Minha vida tem sido normal, como de costume. Acordar, ir pro trabalho, ir pro cinema, ir pra cama. Moro em um apartamento de merda. Mas acho que é isso que se ganha quando se trabalha como caixa de supermercado. Tenho pensado muito em você ultimamente e, às vezes, me pergunto se você ainda se lembra de mim. Eu a vi novamente hoje no trabalho, dessa vez em um horário mais razoável, felizmente. Não quis incomodá-la para ver se você se aproximaria de mim por conta própria. Você veio até a minha fila novamente, o que me deixou absolutamente emocionado. Dessa vez, eu estava menos nervoso e agir normalmente, independentemente do que você fizesse ou dissesse. Eu não ia deixar uma garota como você escapar por entre meus dedos. Quando você se aproximou, murmurou algo muito baixo para que eu pudesse entender e esperou no final do balcão que eu terminasse de empacotar suas compras. Obviamente, isso não era o que eu esperava. Mas não foi tão ruim assim. Na verdade, você não percebeu. Você não pareceu sentir nada. Eu esperava que você viesse falar comigo ou me evitasse como se fosse uma praga. Mas, em vez disso, você simplesmente passou por mim como se eu fosse algum simples estranho. Isso me faz pensar se você recebeu minha última carta. Você deveria verificar sua caixa postal com mais frequência. Em um momento, porém, senti algo. Olhei rapidamente para o lado para ver o que você estava fazendo e, ao mesmo tempo, você pareceu olhar para mim para ver quanto eu estava adiantado. Naquele momento, nossos olhos se fixaram, apenas por 1 ou 2 segundos. Mas, nesses 2 segundos eu vi muito mais em você do que da última vez. Senti como se a conhecesse há anos, como se soubesse de todos os seus sentimentos e emoções intrincadas. Você sentiu algo assim comigo? Pouco depois de eu terminar de empacotar suas coisas, você pagou e saiu. Obviamente, esse foi um processo normal para mim, considerando que faço isso cerca de 50 vezes por dia. Mas eu estava determinado, desde a noite em que escrevi aquela carta, que da próxima vez que a visse, eu teria mais prazer. Eu meio que estraguei tudo. Não estava satisfeito com a carta. Eu tinha que ter mais. Há uma pequena sala no canto esquerdo do fundo do supermercado, destinado aos funcionários. Lá, no entanto, eu sabia que eles guardavam todas as imagens de segurança do dia. Todos os funcionários são informados sobre isso e sobre a localização das câmeras de segurança quando são contratados. Para minha sorte, havia uma posicionada bem ao lado do meu balcão. Esperei até que a loja fechasse e todos saíssem, e então entrei. Depois de passar por algumas telas de TV, encontrei o que estava conectado à câmera perto do meu balcão. Voltei a rodá-la até o momento em que me lembrei de você entrando. Depois de alguns minutos de varredura, eu a encontrei. Lá estava você. Pausei na melhor foto que consegui encontrar. Eu sabia que a câmera não lhe faria justiça, mas era o melhor que eu poderia ter por enquanto. Olhando mais de perto, percebi como você era realmente perfeita. Cada característica de seu corpo, seu cabelo, seu rosto, suas pernas, seu peito, era simplesmente perfeito. Voltei a fita para quando você chegou à minha fila algumas vezes. Não consegui me conter. Meus olhos estavam grudados na tela. Depois de alguns minutos de reflexão, tirei a fita e a enfiei no bolso. E então, dirigi para casa. Eu sabia que não tinha permissão para fazer isso, que poderia muito bem ser demitido por tomar tais atitudes, mas não consegui me conter. Eu tinha que tê-la comigo o tempo todo, mesmo que isso significasse perder meu emprego. Abby, eu amo você. Amo tudo em você. Penso em você constantemente agora. Você sente o mesmo por mim, Abby? Só quero que fiquemos juntos. Para sempre. Escreva de volta em breve.
Atenciosamente, Jay. Querida Abby, já se passaram 3 dias e ainda não recebi uma resposta. Por que você não quer falar comigo? Ainda não tenho certeza se você recebeu minhas 2 últimas cartas. Por favor, diga-me se recebeu. Então, fui demitido do meu emprego. Eles encontraram a fita que faltava. Recebi uma ligação do dono da loja, meu chefe, às 6 horas da manhã de segunda-feira e fui orientado a comparecer imediatamente. Eles estavam fazendo uma reunião obrigatória com toda a equipe. Quando cheguei lá, toda a equipe estava reunida em torno de uma pequena mesa com o proprietário à frente. Depois que todos chegaram, ele nos disse que, aparentemente, havia ocorrido um pequeno roubo ontem e que haviam levado cerca de $200 em coisas. E a única fita que mostraria quem era o culpado era a que eu havia levado. Para minha sorte, ele nos disse que ninguém sairia da sala até que alguém confessasse. Depois de alguns minutos, eu finalmente cedi. Contei tudo a ele, sobre como eu me senti, como se eu e você tivéssemos tido algum tipo de conexão. Depois de explicar toda a história, a sala inteira estava me encarando com os olhos arregalados. Depois que terminei, fiquei sentado em silêncio por vários segundos. De repente, o dono da loja quebrou a tensão. Jay, você tá demitido. Sai daqui agora e não volte mais, disse ele. Fiz o que me foi dito e saí dali o mais rápido que pude. Aquele idiota. Ele sempre me tratou como lixo. Ele tem me perseguido desde o dia em que conseguiu o emprego. Juro que eu tenho certeza que ele estava esperando que eu fizesse alguma coisa que justificasse minha demissão. E a única vez que cometo um deslize, ele descobre. Mas por que ele não entendeu? Ele não entende que você e eu fomos feitos um para o outro? Qualquer homem racional teria entendido. Qualquer pessoa em minha situação teria feito isso, certo? Tenho pesquisado muito sobre você ultimamente. Sem emprego, tenho todo o tempo do mundo para aprender sobre você. Você sabe o quanto é possível descobrir sobre alguém apenas com o primeiro nome e a cidade onde mora? Descobri que seu sobrenome é Merritt. Que nome lindo. Abby Merritt. Não consigo deixar de dizê-lo em voz alta sempre que penso em você. Também descobri que você tem 24 anos e mora a apenas 1 quilômetro de mim. Dirigi até seu complexo de apartamentos hoje. Parece muito bom. Muito melhor do que onde eu moro. Pedi para vê-la várias vezes, mas me disseram que você não estava lá todas as vezes. Eu me sentia cada vez mais desanimado, mas estava determinado a vê-la novamente. Depois de algumas horas de perguntas, decidi ficar no estacionamento por um tempo, esperando que você voltasse e, depois de muitas horas de espera, você voltou. Era tarde da noite, por volta das 22 horas. Eu a vi chegar com seu carro e sair. Senti uma onda repentina de calor ao ver seu rosto novamente. Sei que tenho a fita da câmera de segurança para ver, mas não se compara a vê-la na vida real. Certifiquei-me de gravar tudo para mais tarde, quando estivesse em casa, dessa vez com uma câmera de qualidade muito superior. Eu queria capturar o máximo de detalhes possível, pois não sabia qual seria a próxima vez que haveria e a fita de segurança não era mais suficiente para mim. Perguntei várias vezes à mulher da recepção qual era o número do seu quarto, mas ela se recusou a me dizer. Ela achava que eu era algum tipo de tarado. Olha, Abby, essas pessoas não nos entendem. Não entendem o que sentimos um pelo outro. Acabei esperando no estacionamento por mais algum tempo, até que alguém saiu. Depois de conversar um pouco com ele, ele me disse qual era o número do seu apartamento. Ele não queria falar no início, mas eu o obriguei. Você ficaria surpresa com o que pode fazer as pessoas dizerem quando você está segurando uma faca no peito delas. Não se preocupe, eu não o machuquei muito, mas não podemos deixar que alguém interfira conosco. Você não concorda, Abby? Eu tô cansado de todas essas pessoas que tentam nos separar.
Acabei observando você do estacionamento por um tempo. Depois que descobri o número do seu quarto e como os quartos desse complexo eram organizados, não foi difícil localizá-la. Você deveria ter mais cuidado ao fechar as persianas, pois eu conseguia facilmente observá-la do estacionamento. Não consigo mais tirar você da minha cabeça. Nunca mais. Tudo o que faço é assistir repetidamente aquele vídeo que fiz de você. Abby, quero ficar com você para sempre. Quero acordar de manhã e ver você ao meu lado na cama. Mal posso esperar até a próxima vez que a verei novamente. Com amor, Jay. Querida Abby, tenho uma notícia muito empolgante. Abby, tô indo morar com você. Você não tá animada? Podemos passar horas e horas e horas juntos. Será simplesmente perfeito. Deixe-me explicar. Meu emprego pagava apenas o suficiente para que eu pudesse pagar o aluguel e a comida toda semana. Por causa disso, eu tinha pouco ou nenhum dinheiro na poupança, nem perto do suficiente para durar muito tempo. Quando você tira esse fluxo de dinheiro, não leva muito tempo até que não tenha mais nada. Consegui sobreviver por alguns dias, mas hoje mesmo fui despejado. Na verdade, isso pode ser melhor do que eu pensava inicialmente. Não me surpreenderia se o cara que me deu o número do seu quarto já tivesse entrado em contato com a polícia. Dessa forma, eles não conseguirão me encontrar e nós poderemos passar todo o tempo do mundo juntos. É perfeito, não é? Eu me certifiquei de trazer todas as fitas e fotos que tirei de você. E minhas câmeras, é claro. Você realmente deveria dizer a quem está administrando seu complexo de apartamentos para contratar funcionários melhores. Fui até seu quarto e bati na porta, mas não obtive resposta. Então, decidi entrar por outros meios. Depois de examinar algumas vezes a filmagem que fiz da noite passada, notei que há um duto de ventilação no canto do seu quarto, o que não é de surpreender, considerando o calor que faz no verão aqui. Imaginei que deveria haver algum tipo de escotilha de manutenção pela qual eu pudesse entrar. Depois de alguns minutos procurando, encontrei uma porta no final do corredor que parecia ser uma espécie de sala de equipe e, felizmente, havia uma entrada para os respiradouros. Rastejei por eles até chegar ao seu quarto, que era muito apertado e difícil de se movimentar, mas consegui. Quando cheguei lá, porém, senti uma onda de sucesso. Achei que, como as luzes estavam apagadas e eu não conseguia vê-la, você não estava em casa, mas sou paciente. Examinei cada parte do seu quarto, tentando memorizar todos os detalhes intrincados. Seu perfume me dominou enquanto eu estava sentado ali. Eu a senti brevemente nas 2 vezes em que a vi na loja, mas nunca foi tão forte. Era hipnotizante. Eu não conseguia identificar, mas me lembrava de algo, quase como pêssego. Fiquei sentado ali, curvado, por algumas horas. Embora eu tenha aprendido a ser extremamente paciente, posso ficar completamente imóvel por horas a fio, sem mover um músculo, e ninguém vai me notar. Então, você finalmente chegou em casa. Senti um sorriso largo se formar em meu rosto assim que ouvi a porta se abrir. Lá estava você, meu amor. É claro que você não notou minha presença. A luz do seu quarto parecia estar perfeitamente inclinada para que você não pudesse ver nada na ventilação após os primeiros centímetros. Tentei conter minha empolgação, mas comecei a respirar muito pesadamente. Tentei disfarçar o máximo que pude, mas foi difícil. De repente, você olhou diretamente para a abertura. Fiquei completamente em silêncio. Depois de alguns segundos, você pareceu perder o interesse, o que me fez sorrir. Esse era o ponto perfeito. Mas pude perceber que a havia assustado, pois durante toda a noite se virou durante o sono para olhar para o respiradouro. As pessoas parecem ter um senso de quando estão sendo observadas, o que pode levá-las ao pânico total. Não tente fingir, Abby. Eu posso dizer quando alguém está acordado, quando alguém está realmente assustada. Dormir
se torna impossível. Por que você tá tão assustada? Afinal, sou só eu? Por que eu a assustaria? Você me ama, certo? Você sabe que eu a amo. Eu tô ansioso para passar todos os dias com você agora, Abby. Escreva de volta se puder. Com amor, Jay. Querida Abby, eu vi você acordar hoje de manhã. Não dormi nada na noite passada. Você era muito cativante. Passei a noite inteira observando você. Não consegui evitar. Sempre que eu tentava desviar o olhar, meus olhos pareciam ser atraídos de volta alguns segundos depois. Você fica ainda mais incrível quando tá dormindo, sabia? Ficaria surpreso com o quanto se pode aprender sobre a personalidade de uma pessoa observando-a dormir. Fiquei tentado a sair do respiradouro para ter uma visão melhor de você várias vezes durante a noite, mas resisti ao impulso. Não queria que você descobrisse que eu estava aqui, pelo menos por enquanto. Você parecia passar muito tempo no banheiro pela manhã. Presumi que estivesse tomando banho ou se maquiando. Por que você faria isso, Abby? Qualquer coisa que você pudesse fazer para mudar a sua aparência natural apenas encobriria a sua verdadeira beleza. Por que você faria isso? Não quer que o mundo inteiro veja o que eu vejo em você? Você saiu logo em seguida para trabalhar, ou pelo menos foi o que eu presumi. Depois de pensar bem, decidi sair do respiradouro. Passei a mão por uma das fendas e procurei um dos parafusos. A superfície do respiradouro era muito lisa, o que tornava muito fácil encontrá-los. Agarrei um deles e torci com toda a força que pude, e finalmente consegui soltá-lo. Fiz o mesmo com todos os outros parafusos e, finalmente, removi a grade. A primeira coisa que fiz foi ir ao banheiro. Rapidamente, joguei fora tudo o que encontrei para mascarar o rosto, pois essas coisas me dão nojo. Dessa forma, todos poderão vê-la como você realmente é. Também encontrei outra coisa lá dentro, sua escova de cabelo. Peguei-a e aproximei-a do meu rosto para examiná-la. Era azul escuro, com um cabo arredondado e muito grosso. Mas não foi isso que me interessou. Os cabelos. Foi isso que me deixou tão interessado. Levei alguns minutos para puxar cada um deles que pude ver e alinhá-los em seu balcão. Eu os contei. Tinha 59. Isso me agradou muito. Peguei-as rapidamente e as coloquei em meu bolso. Passei o resto do dia examinando suas coisas para saber mais sobre você, seus interesses e coisas assim. Presumo que você seja uma grande fã de filmes, Abby. Encontrei sua coleção no fundo do seu armário e devo dizer que é impressionante. Encontrei outra coisa lá que me deixou furioso. Uma foto sua com outro homem. Fiquei com nojo só de olhar para ele, segurando você como se fosse seu dono. Eu sou o único que pode ter você, Abby. Ninguém mais. Por volta das 8h30, pensei em começar a voltar para a ventilação, já que normalmente é quando você volta do trabalho. Então, tive outra ideia. Olhei para sua cama. Os cobertores estavam pendurados no chão e não dava para ver debaixo da cama, a menos que fossem levantados. Primeiro, aparafusei a grade de ventilação de volta. Deslizei lentamente para baixo com um sorriso no rosto e esperei você chegar em casa. Quando você finalmente chegou, estava completamente pálida e percebi que outra pessoa entrou atrás de você. Eles estavam conversando com você sobre ouvir ruídos vindos do seu quarto durante o dia. Eu gritei mentalmente comigo mesmo. Eu precisava ser mais cuidadoso de agora em diante. No entanto, entrar embaixo da cama foi uma boa ideia, pois obviamente seu primeiro pensamento foi verificar a ventilação. Você agradeceu a pessoa e ela foi embora. Finalmente, você e eu estávamos sozinhos. Fiquei ali em silêncio, até você ir para a cama. Parecia uma eternidade antes de você ir. Eu queria vê-la mais de perto essa noite. E essa era a minha chance. Você foi para a cama e apagou as luzes. Mas fui cauteloso. Esperei por horas para ter certeza de que você estava dormindo e
Quando tive certeza de que estava, saí lentamente debaixo da cama. Eu a vi lá. Você estava absolutamente deslumbrante. Cada curva de seu corpo era perfeita. Cada pequeno detalhe era lindo. Eu estava admirado só de olhar para você. Estendi minha mão e comecei a acariciar seu rosto, que era macio como seda. Senti que estava começando a ficar duro. Sua beleza era impressionante. Lentamente, abaixei a mão e comecei a me satisfazer. Tentei me controlar por medo de acordá-la, mas não consegui evitar. Senti puro êxtase. Tudo em você era perfeito. De repente, você pareceu se virar e começou a acordar. Horrorizado, voltei rapidamente para debaixo da cama, tentando ficar o mais quieto possível. Em poucos segundos, vi você sair da cama e olhar em volta. Eu podia sentir seu medo, mesmo sem olhar para você. Você deve sentir calma comigo por perto, Abby. Eu a protegerei, Abby. Ninguém tocará em você além de mim. Eu mataria alguém por você, Abby. Eu prestei atenção hoje. Você não trouxe minha carta de ontem ou qualquer correspondência. Você não deve verificar sua caixa de correio. Mas vou mudar isso. Vou deixar essa carta em sua mesa amanhã. Esqueci de mencionar que estou preparando algo especial para você. Dê uma olhada no seu armário depois de ler isso. Seu eterno amor, Jay. Querida Abby, passei mais tempo hoje trabalhando na surpresa enquanto você estava no trabalho. Você realmente vai adorar a Abby. Eu me dediquei muito a ela, você sabe. Passei algumas horas hoje dando os toques finais e acho que finalmente está pronta para você ver. Você chegou em casa por volta das 8h30 e viu a carta na sua mesa quase que imediatamente. Comecei a sorrir quando a vi abrir a carta, esperando para ver sua reação. Foi realmente muito interessante observar seu rosto. Pude ver todas as suas emoções e pensamentos diferentes. No início, você parecia confusa, depois chocada e, em seguida, horrorizada. Você começou a tremer violentamente e vi que você estava começando a chorar. Por que estava chorando, Abby? Você não me ama? Você não me ama, Abby? Tudo depois disso foi um borrão. Você olhou para o armário enquanto ainda chorava. Parecia estar pensando se deveria abri-lo ou não. Em vez disso, passou correndo por ele e saiu pela porta. Quando voltou, tinha todas as minhas cartas nas mãos e começou a examiná-las. Em algum momento, você pareceu se desmanchar e se enrolou no chão, com lágrimas ainda rolando pelo rosto. Percebi que você estava tentando desesperadamente dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas estava paralisada de medo. Após cerca de 10 minutos, vi você olhar debaixo da cama, na ventilação, em qualquer lugar que eu pudesse estar. Mas, veja bem, Abby, sou mais esperto do que isso. Eu sabia que você procuraria nesses lugares. Encontrei um lugar melhor depois que terminei sua surpresa. Você nunca vai me encontrar aqui. Ninguém vai. Não é ótimo? Posso observá-la para todo sempre. E não há nada que você ou qualquer outra pessoa possa fazer a respeito. Mas, você ainda não tinha encontrado a surpresa, Abby. E eu percebi que você estava pensando nela. Eu a vi olhar para o armário. Sabia que queria abri-lo, mas ao mesmo tempo estava nervosa. O que estaria lá dentro? O que você encontraria? Mas isso não poderia durar para sempre. Você e eu sabíamos disso. Eu a observei caminhar lentamente até o armário, mexendo na maçaneta para tentar segurá-lo com firmeza. De repente, você abriu a porta e a viu. Era um álbum de recortes, meu e seu. Eu a vi folheando as páginas. Você parecia estar chocada. Você não gosta disso, Abby? Tenho foto de nós dois quando você não está olhando. Fotos de você dormindo. Fotos de você no computador. Espalhei os fios de cabelo que coletei por todo o computador. Além de fotos de casais juntos. É claro que com nossos rostos. Peguei aquela foto sua com outro cara e a coloquei bem no fundo.
Só que não a deixei como normalmente estava. Eu arranhei o rosto daquele idiota. Eu o odeio muito. Se eu soubesse quem ele é, eu o caçaria e o faria sofrer. Você não tá entendendo, Abby? Ninguém pode ter você além de mim. Eu e você fomos feitos um para o outro. Ninguém mais. Observei você soluçar por mais 30 minutos. Depois, se levantou e saiu correndo do seu apartamento. Pouco depois, você voltou com vários policiais. Isso me chocou. Você não gostou da surpresa, Abby? Por que você trouxe essas pessoas para o nosso quarto? Eles nunca descobrirão onde estou. Mas se descobrirem, isso pode arruinar tudo. Todo o meu trabalho das últimas semanas seria em vão. Você não gostaria disso, certo, Abby? Estou exausto do trabalho de hoje e, por mais que eu ame você, preciso dormir, Abby. Tenha uma boa noite. Eu te amo. Com amor, Jay. Querida Abby, você tá vendo o que você fez, Abby? Tá vendo o que você fez? Acordei às 8 da manhã e vi você fazendo suas malas freneticamente. Fiquei confuso no começo, mas depois entendi. Você estava me deixando. Você não me ama. Você não me ama. Como pôde fazer isso comigo, Abby? Você era a única coisa que eu queria na vida. Não tinha mais nada pelo que viver. Mas quando a conheci, vi um lampejo de esperança. Achei que finalmente teria um motivo para acordar de manhã e continuar com minha vida de merda. E você jogou isso fora. Como você pode fazer isso comigo, Abby? Poucos segundos depois que você saiu do quarto, saí do meu esconderijo e fui atrás de você. Vi você jogar suas malas no porta-malas, entrar no carro e ligá-lo. Mas eu não ia deixar você escapar, Abby. Eu nunca deixaria isso acontecer. Corri o mais rápido que pude até seu carro. Quebrei a janela e arrastei você para fora. Você realmente achou que conseguiria fugir de mim, Abby? Tive que bater na sua cabeça para derrubá-la. Você estava fazendo muito barulho. Outra pessoa, alguém que não entende, poderia ter visto e estragado tudo. Bem, eu tinha um plano para o caso de você reagir assim. Dirigi até o depósito na periferia da cidade. Reservei um espaço no dia em que decidi me mudar com você. Dirigi e destranquei a unidade. Peguei você e a levei para dentro dela comigo. Fazia apenas alguns minutos. Então, você ainda estava inconsciente. Procurei verificar seus bolsos para ter certeza de que você não estava com o celular. Coloquei você no fundo da pequena sala. Depois, entrei e baixei a porta. Liguei para o proprietário da unidade de armazenamento e disse a ele que havia visitado meu lote no outro dia e esquecido de trancá-lo. E perguntei se ele se importaria de trancá-lo para mim. É claro que ele disse que sim. E eu desliguei. Em seguida, joguei o telefone no chão e pisei nele, para ter certeza de que nunca mais funcionaria. Pouco tempo depois, ouvi o proprietário subir e trancar a porta. Cerca de 1 hora depois, vi você começar a se levantar. Primeiro, ouvi um grunhido muito fraco. Depois, vi sua perna começar a se mover. Pouco tempo depois, você estava totalmente acordada. Quando viu meu rosto, você começou a gritar, o que depois diminuiu para um lamento e, em seguida, para um gemido. Foi então que você viu a única outra coisa no quarto: minha faca. Era óbvio porque ela estava lá e, após 1 ou 2 segundos de percepção, você pulou e a pegou. Olhei bem nos seus olhos e disse: Abby, eu amo você. E então senti a dor aguda da faca sendo cravada no meu lado. Senti que ela era puxada para fora e cravada de volta com muita força. Eu podia sentir que ela entrava a cada vez, como um fogo que queimava um buraco em meu peito. Caí no chão, rindo enquanto tossia sangue. Vi você se afastar, tremendo, e sentar-se novamente no canto. E agora, enquanto estou aqui sentado em uma poça do meu próprio sangue escrevendo isso, eu me pergunto como você vai sair. Usará a faca para tirar sua própria vida? Ou deixará que a fome a leve? De qualquer forma,
Estaremos juntos na morte, Abby. Juntos desde o dia em que a vi até o dia em que nós dois morreremos. Exatamente como eu queria. E enquanto você tá aí sentada, chorando, posso dizer que você chegou a essa conclusão. Abby, isso é tudo o que eu sempre quis e, por isso, tenho que lhe agradecer. Com amor.